Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. É a Igreja Católica aqui na nossa região, vivendo, crendo, celebrando, assumindo o seu lugar e a sua missão. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Lucas e nos encontraremos com duas mulheres tocadas pela bondade, pelo amor e pelo Espírito de Deus. No coração deste tempo, vamos conhecer um pouco mais, brevemente, na verdade, o mistério, o dogma da Assunção da Virgem Maria ao céu em corpo e alma. É a festa que celebramos neste próximo final de semana. Uma igreja em caminho. Vamos conhecer as atividades desta nossa semana, como também vamos nos alegrar neste mês vocacional pela celebração e, mais do que isso, pela presença entre nós dos religiosos e religiosas. É o domingo da vocação religiosa. Fiquem conosco. O nosso programa Voz da Igreja foi pensado e construído para você. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez convido você a mergulhar no mistério de Deus. Quero convidar você a beber da fonte preciosa do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, os versos 39 a 47. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte de Deus será cumprido. Maria então disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um belo texto de São Lucas. Aqui estamos diante de uma virgem jovem, fecundada pelo poder e pela força do Altíssimo, e diante de uma velha senhora, piedosa e santa, que também fora visitada pelo poder fecundo de Deus. Uma jovem tocada pelo Espírito, uma idosa tocada também pelo Espírito. Ambas fecundadas pelo amor de Deus, que visita sem estragar. Visita a jovem virgem para que ela seja mãe e não estraga aquela vida nem aquele corpo. Visita a idosa Isabel e tira aquele corpo e aquela história da vergonha cultural da esterilidade, que torna também fecunda aquela velha senhora. Deus escolhe os mais novos, Deus escolhe os mais velhos, Deus escolhe os do meio, Deus escolhe a todos, e Deus quer contar com cada um.
Cada um, portanto, pode ser lugar onde Deus age, onde Deus interfere, onde Deus realiza os seus milagres. Aqui nesse pequeno relato de Lucas, nos encontramos com elementos maravilhosos da fé. Uma jovem que leva no seio, que leva no ventre santo, virginal, a presença do Verbo de Deus que vai tomando carne humana naquele ventre humano. Nascido de mulher, como todos os seres humanos, o Verbo de Deus, portanto, assume verdadeiramente e completamente a condição humana. No outro ventre, nos encontramos com outro menino, aquele que vem preparar o caminho do Messias, o precursor, o anunciador, aquele que sabe quem é. Eu não sou o Messias, nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias, dirá João, já crescido e no meio da sua missão. João é o menino que sabe quem ele é. Não é o Messias, não quer ser nem crido nem tratado como Messias, mas é aquele que aponta: eis o Cordeiro, eis o Cordeiro, eis o Messias, eis o ungido de Deus. Este é João. O Messias e seu precursor, que nascem de duas famílias, de duas histórias, de duas mulheres tocadas pelo amor de Deus. E por isso santas, por isso benditas. Isabel é aquela que reconhece e proclama isso. Bendita és tu entre as mulheres, porque no teu ventre cresce a carne humana do Verbo de Deus. E bendito o fruto do teu ventre, o próprio Verbo de Deus. E um filho que no ventre da Virgem causa alegria, não só à velha Isabel, que se sente já visitada pelo Senhor, mas que causa alegria na própria criança que Isabel traz no ventre. O menino pulou de alegria no meu ventre. Uma presença, portanto, que faz diferença. Uma presença, portanto, que causa profunda alegria. Uma presença que de fato nos faz pensar que Deus está ali, porque toca corações. O coração da velha mãe, o coração da criança que está sendo construída aos poucos pela graça de Deus no coração da velha mãe Isabel. Meu irmão, minha irmã, aqui nos colocamos mais uma vez diante da beleza, diante da grandeza e da dignidade da vida. Está em debate nas instâncias superiores da nossa nação a questão do aborto. Quando da gravação deste programa, isso estava de modo bastante quente, envolvente, sendo tratado no Supremo Tribunal Federal. Oxalá, quando você assistir a esse vídeo, em qualquer momento, essa questão já esteja resolvida e, queira Deus, resolvida em favor da vida. Aqui precisamos olhar para cada mulher grávida e dizer para ela: bendita és tu, mulher grávida. Ali está um corpo feminino que Deus tornou capaz de gerar vida. A criança que a mãe leva no ventre não é mais a mãe. A criança que a mãe leva no ventre é outro ser. Um outro ser que a mãe não pode dispor como se fosse um pedaço dela mesma. E é muito importante que nos lembremos também de que toda vida é bendita. Bendito o fruto do teu ventre. É certo que há circunstâncias em que aquela gravidez veio em hora tão difícil, ou até, quem sabe, resultado não de amor, mas de agressão,
ou quem sabe até uma criança que já traz consigo grandes e graves problemas de saúde, limitações que vão, inclusive, permitir-lhe que viva pouco. Se é que ninguém, mas também é verdade que ninguém pode decidir quanto alguém vive. Nós temos casos de crianças anencéfalas que vivem e que ultrapassam, portanto, todas as datas e tempos das ciências e dos médicos. O que não nos dá, portanto, nenhuma segurança para dizer que anencéfalos vão viver alguns minutos. Alguns já mostraram que dão conta de mais do que isto. Bendito o fruto do teu ventre. E mesmo as crianças que são, infelizmente, resultado humano de agressão, de estupro, ou até crianças que, no seu processo de gestação, colocam em xeque a vida da mãe, sobretudo crianças e adolescentes que se engravidam, e isto acontece, até aí é preciso que nós tomemos a decisão de entender que Deus pode cruzar essas vidas e fazer com que sejam cuidadas de maneira diferente e bonita, o que não significa que o aborto seja a solução para salvar uma vida, ou que não haverá ninguém que queira aquela criança se ela vier a nascer. Deus sabe providenciar vida para a mamãe que quer levar uma gravidez adiante. Deus sabe providenciar vida para uma criança não desejada, que talvez a mãe não queira cuidar, mas certamente haverá quem, numa longa fila de adoção, queira tratar essa criança como verdadeiramente sua. Meu irmão, minha irmã, aqui nós temos que manter acesa e viva a beleza, a dignidade, a riqueza, a inviolabilidade da vida. Não dá para tocar a vida do outro como se fosse algo, como se fosse uma coisa, como se fosse um pedaço. Haveria de aparecer na nossa mente, no nosso coração, um incômodo grande quando nós tivermos que pensar a possibilidade do aborto ou até adesão a esta prática. Independente daquilo que tenhamos vivido ou feito, era preciso colocar aqui um basta. Quem porventura tenha feito, se lembre de que há perdão para todo e qualquer pecado. Quem já fez, nunca diga que fez, para não estimular ninguém a fazer o mesmo. Bebemos da fonte. Where do we come from? Where are we going? These two questions are inseparable, and if we can't come up with compelling answers to these questions, we have no orientation in our lives. Because God has given us clues everywhere. The author of Genesis is not a scientist. He's a lover. And there's a crisis of love in the modern world. We don't know in the modern world what a person is anymore. So we need to look at our bodies poetically. We need to look at our bodies from the perspective of the divine poet who wrote the poem that is called Humanity. He wrote this poetry right into our bodies. And I want to teach you to be a poet.
no coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, estamos no mês de agosto. Desde 1981, a Conferência Nacional dos Bispos propôs que o mês de agosto fosse vivido como mês vocacional. Então são 37 anos de agosto como mês das vocações. Neste terceiro domingo do mês de agosto, nos lembramos da vocação religiosa. E vamos tratar disto no terceiro bloco. Mas exatamente porque é uma festa mariana, se liga bem Maria com aqueles que no coração da igreja assumem a vocação religiosa. Homens e mulheres chamados a uma intimidade grande e bonita com o Senhor, uma intimidade que de fato possa dar sentido às suas vidas, uma intimidade vivida na bela assunção dos votos ou dos conselhos evangélicos naquelas vidas, vidas que assumem, portanto, para si a pobreza, a obediência, a castidade como lugares de construir uma relação fecunda com o Senhor e oferecerem-se, portanto, de maneira livre, digna, criativa, a missão que o Senhor lhe chama num carisma, numa congregação religiosa, numa missão específica. Estes são os religiosos. Mas, certamente, o que vai definir bem este domingo como o domingo da vida religiosa é o fato de termos ali uma mulher, toda ela de Deus, Maria. É o domingo da Assunção da Virgem Santíssima ao céu. O que significa isto? O que significa esse mistério, ou este dogma da Assunção de Maria ao céu em corpo e alma? É verdade, meu irmão, minha irmã, que aqui na terra nós somos corpo e alma. Nós não temos, nós somos. Porque se eu tenho, eu posso não ter. Como tenho um relógio, posso não ter mais o relógio. Não se trata, portanto, de dois elementos ajuntados em nós, podendo estar separados em algum momento. Não, nós somos corpo e alma. Como condição de relação, isso é o corpo, e como exatamente elemento de identidade profunda e única, isto é a alma. Mas também no céu, nós vamos precisar desses dois elementos, desses dois componentes do nosso ser espiritual, como nós precisamos desses dois elementos aqui como componentes do nosso ser terreno histórico. Também no céu, nós estabelecemos relações com os outros e com Deus. Também no céu nós somos únicos. Então é pensável que haja, portanto, um corpo espiritual que guarda também uma alma única, que resguarda a minha identidade única diante dos demais irmãos eleitos e salvos e diante de Deus. Há, portanto, um corpo celeste, como lembra Paulo, um corpo glorificado, como o próprio Jesus nos faz perceber nele mesmo. Portanto, corpo e alma são elementos constitutivos do ser terreno e do ser celeste. O que nós celebramos em Maria é exatamente isto: Deus que assume completamente a história daquela mulher, bendita, santa, toda dele, cheia de graça. Quando nós cremos que Maria foi assumida, foi assunta ao céu em corpo e alma, é para dizer, portanto, que lá no céu nós também somos corpo e alma, purificados na morte, purificados no juízo, o corpo e a alma. Ali também nós precisamos, portanto, de uma realidade nova, mas portadora de um corpo capaz de nos fazer relacionar-nos com a comunidade celeste e de uma alma que preserve a nossa identidade mais profunda, purificada também na última Páscoa.
que nós celebramos em Maria é exatamente isso. Deus que toma para si, já na morte daquela mulher, sem perder tempo e sem perder nada dela, porque se Maria foi cheia de graça, toda de Deus, tudo naquela história foi assumido por Deus, completamente, assumido em corpo e alma, já que ela fora inteiramente de Deus, nada dela se perdeu. Aquilo que de fato é do mundo, também em Maria, ficou no mundo. O seu corpo biológico, que também passou pela morte. Mas ali naquela morte, Deus toma para si inteiramente o corpo, a alma, glorificados, santificados, pascalizados, ressuscitados. Deus toma tudo isto desta mulher e a leva e a assume em si mesmo. Este é o mistério, esse é o dogma da Assunção. Depois de uma morte simples, modesta, acontecida em algum lugar, Deus preserva aquela mulher, e nisso podemos também de alguma forma acreditar da corrupção do corpo, e já transforma aquele corpo que passa pela morte num corpo glorioso e pleno, onde nada se perdeu naquela história, porque de Deus ela fora desde o primeiro momento até o último. Então Deus assume tudo inteiramente desta mulher para a glória. E lá nós temos, portanto, uma digna representante nossa no mistério de Deus. Esta mulher que foi de Deus na terra e na história, e que fora assumida por Deus na morte, será sempre um exemplo para todo discípulo, para toda discípula, e mais ainda será sempre um exemplo para os religiosos e as religiosas, isto é, aqueles e aquelas que optaram por ser inteiramente de Deus, optaram, escolheram e publicamente assumiram os conselhos evangélicos da pobreza, obediência e castidade. E querem viver isso como lugar do serviço, como lugar da santificação, como lugar onde a vida vai ganhando sentido e beleza na medida em que ela vai se dando inteiramente a Deus e à grande obra de Deus, à grande causa de Deus, ao grande reino que Jesus inaugura com a sua própria presença, e que Maria é, digamos assim, um belo exemplar onde esse reino já acontece de maneira completa, desde a terra, já que fora toda de Deus, e agora completa no céu, porque essa mulher já está escondida no mistério de Deus, na perfeição da sua história, da sua vida e da sua missão. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste domingo da Assunção, nós somos chamados a reconhecer e a celebrar que temos uma digna representante da humanidade junto de Deus. Esta é a mulher Maria, a mãe Maria, a esposa Maria, a discípula Maria. Celebrar a Assunção é celebrar, portanto, o destino da vida humana. Toda a vida humana, todo o coração humano está destinado a ver Deus, a estar com Deus, depois da morte e da purificação que vem em seguida. Mas ali é verdade que Maria já tomou posse disso e nós estamos no caminho desse mistério e desta realidade. Esta é a verdade, este é o dogma, esta é a certeza de fé que nós celebramos na festa, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Vamos adiante, meu irmão, minha irmã, acreditando que Deus nos fez e nos fez para si. Por isso, o nosso caminho no mundo é o caminho em que vamos nos construindo na direção de Deus. A santidade, portanto, é exatamente essa conversão cotidiana em que vamos nos fazendo dele, nos fazendo nele, a fim de que também cresça em nós, aos poucos, até que chegue à perfeição no céu, essa realidade que nos torna inteiramente de Deus.
aquilo que Maria viveu inteiramente na terra, ser completamente de Deus, isso vamos construindo nós, a partir da realidade da graça e do pecado que nos tocam. E aí vamos nos convertendo e construindo a nossa pertença a Deus até que ela seja definitiva e completa. Isto nós recebemos na morte, no juízo e na acolhida que Deus faz de nós junto de si mesmo, dando-nos a perfeição que nós não conseguimos construir na terra, mas nos esforçamos para isso e que Deus se encarrega de completar, a fim de que sejamos também inteiros, perfeitos, santos, como Maria, e é lá também junto dela e dos outros eleitos que estaremos um dia no céu, no coração deste tempo. Já se aproximam as festividades em honra e louvor a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de nossa paróquia, da cidade de Pará de Minas e do estado de Minas Gerais. Os festejos se darão do dia 1º a 15 de setembro em nosso santuário. Teremos missas, novena, barraquinhas, animados shows, festival de prêmios e almoço beneficente. Venham participar conosco e celebrar a festa de Nossa Senhora da Piedade. Viva a Virgem Maria! Ave, Mãe dos povos, não importa a cor. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, quanta coisa boa temos para viver nestes dias. Estamos no caminho e um caminho festivo, um caminho cheio de motivos para nos alegrar em Deus. Estamos na Semana Nacional da Família. Quero convidar você, ainda nesses dias que faltam, para viver aí na sua comunidade as celebrações, os encontros, as palestras, os momentos orantes que vão acontecer em vista da Semana Nacional da Família. Tome consciência do que está acontecendo por aí e vá rezar com a sua família ou por ela. O importante é que nenhuma família perca os seus vínculos com o Senhor Deus, que nos chamou para a vida, nos chamou para esta vocação bonita que é a de ser família, chamou a muitos para a vocação do matrimônio e quer que mantenhamos com Ele uma comunhão que nos ajude na missão de ser família a cada dia. Também quero convidar você para outra coisa importante que vai acontecer. Nessa sexta-feira, dia 17 de agosto, vão ser ordenados lá na nossa Catedral Diocesana 3 jovens para o ministério diaconal. O Anderson, o Alex e o Helder. 2 de Divinópolis e 1 de Pará de Minas. 3 jovens que fizeram o caminho formativo na nossa diocese e vão receber nessa sexta-feira, dia 17 de agosto, a ordenação diaconal, pela imposição de nossas mãos, pela prece da ordenação que nós vamos rezar sobre eles, vão então receber o ministério do diaconato, o primeiro grau do sacramento da ordem. Venha participar conosco na nossa Catedral Diocesana. No domingo, dia 19, festa da Assunção da Virgem Maria, temos 2 eventos importantes dentro do calendário do nosso jubileu de diamante da Diocese de Divinópolis. De manhã, lá em Itapecerica, de novo em Itapecerica, vamos nos encontrar com o Terço dos Homens, ou os Homens do Terço. É o encontro anual, o encontro diocesano, o terceiro encontro diocesano do Terço dos Homens. O dia todo lá em Itapecerica, a nossa missa vai ser às 10 horas da manhã. São esperados ali em torno de 4.000 homens, talvez um pouco mais ainda. É muita gente, é muito homem rezando. Então, no domingo, dia 19, mais uma vez ao redor da Virgem Santíssima, cuja festa estaremos celebrando, vamos celebrar então também o nosso encontro diocesano
do Terço dos Homens. Itapecerica, o dia todo, e a missa será às 10 da manhã. E à noite, ainda dentro das programações do Jubileu, vamos estar em Carmo do Cajuru, com a forania Nossa Senhora do Carmo. As paróquias ali daquela forania, vamos nos reunir para celebrar também com alegria o que Deus fez por nós ao longo desses 60 anos de vida diocesana. E nessa missa queremos rezar e até convidar para que estejam conosco os religiosos da nossa diocese. O terceiro domingo de agosto é o domingo que celebra no mês vocacional a vocação religiosa. E nós temos entre nós muitas congregações religiosas, muitos religiosos e religiosas. Nós temos aqui na Diocese de Divinópolis 7 congregações masculinas. Temos 12 congregações femininas. E temos a experiência bastante rara das irmãs eremitas, as que vivem aí em locais da nossa diocese, sozinhas, na solidão espiritual, na boa companhia de Deus. Então, são 20 expressões da vida religiosa. 20 expressões. 7 masculinas, 13 femininas, contando com as eremitas. Inclusive um Carmelo. E muitas irmãs de vida ativa. Nas escolas, junto aos doentes, aos idosos, junto às periferias das nossas cidades, junto àqueles que de fato precisam de um carinho de Deus. Então temos belas formas de vida religiosa. Então queremos rezar por esses irmãos e irmãs lá nesta missa da noite, dentro dos festejos jubilares da nossa diocese. E o religioso ou a religiosa que não puder ir lá, estamos rezando por você. Nesse final de semana, quero colocar em Deus cada religioso, cada religiosa, para que Deus continue fecundando a sua vida, o seu sim, o seu caminho, o seu testemunho, a fim de que aí na vivência dos conselhos evangélicos, da pobreza, obediência e castidade, possam continuar sendo luminares que nos fazem pensar em Deus e, por que não, nos fazem ver Deus nas suas vidas e nas suas entregas. Deus seja louvado por esses muitos irmãos e irmãs que em muitos carismas estão aqui entre nós, servindo, amando e testemunhando a própria fé. Agradecemos imensamente a Deus por essa presença bonita e fecunda dos religiosos e religiosas entre nós. Uma igreja em caminho.